Tá gravando. Ok. Tá. Vocês estão conseguindo ver a minha tela? Sim. Então, deixa eu apresentar aqui. Vamos começar, então. Hoje a aula vai ser sobre magnetismo, que é um assunto bem interessante, que eu gosto bastante. Aqui tem o Magneto do X-Men, que é, tipo, os poderes mais fortes que tem, porque o magnetismo tá por tudo. E a gente vai ver várias coisas. Essa aula vai, como eu falei antes, ela vai ser mais focada em conceitos e aplicações, assim, como que isso acontece, o que a gente vê no dia a dia e o que a gente vê na natureza desses conceitos. A gente não vai fazer muita conta hoje, porque também não é nisso que o Enem foca, certo? Então, vamos começar. Antes de começar, eu queria agradecer vocês, porque a gente finalmente recebeu a mesa digitalizadora que vocês compraram pra gente. Então, agora eu posso desenhar nas coisas. É super divertido. E então, obrigada, gente. Essa eu vou usar bastante na aula que vem, principalmente. Que a gente vai ver as forças e coisa, daí tem que visualizar bem, daí a gente vai desenhar umas coisinhas. Mas, sim, foi eu que desenhei. Não tá super profi, mas eu ainda tô meio que me adaptando com o negócio, porque... Milena. Obrigada, gente, mas sério, de coração, vai ajudar bastante, certo? Então, vamos começar agora com a aula mesmo. Primeiro, vamos falar um pouquinho do magnetismo. Como é que a gente descobriu isso? Como é que a gente observou que existe isso? Então, para começar, o magnetismo a gente conhece faz muito tempo, assim. A gente conhece desde, tipo, antes de Cristo. Já em 600 antes de Cristo, a gente tem relatos de gente achando coisas magnéticas, certo? E o nome, ele vem, na verdade, ele vem do grego, mas é dessa cidade de Magnésia, que é na Ásia, que tinha uma mina desse mineral aqui, que é a magnetita, certo? Que é um mineral que é naturalmente magnético. Então, imagina a pessoa lá 600 a.C. encontram uma pedra quando está minerando e essa pedra consegue mexer metais sem tocar neles. Então, é claro que as pessoas assumiam na época que era mágica, sabe? Porque se tu pensasse, tu não tem a noção da física, faz muito sentido pensar que é mágica. E daí eles usavam para vários amuletos rituais e também tinha vários usos medicinais, por exemplo, para retirar pontas de flechas ou agulhas ou pedaços de metal que ficaram na pele, assim. Daí depois, o uso mais conhecido provavelmente do magnetismo, depois, na época das navegações, é a bússola, né? Que é muito útil. Foi o que fez com que o homem conseguiu se espalhar pelo mundo, certo? Ela foi criada no século XI, lá pelos anos 1000, na China, e daí ela se espalhou muito rápido até a Europa, porque ela é realmente muito útil, certo? E eles tinham notado que, se a gente pega um pedaço bem fininho, bem pequenininho de metal, se a gente deixar ele girar, ele vai se alinhar com o eixo norte-sul. E vai ser sempre o mesmo lado que vai apontar para o norte. Então eles perceberam isso e pensaram,
partiu, né? Vamos usar isso aqui para alguma coisa. E daí mesmo, porque normalmente eram usadas as estrelas para navegar, e daí isso aqui permitia que mesmo que estivesse chovendo por muito tempo, as pessoas ainda conseguissem se localizar no espaço, certo? E daí, por que a bússola funciona, certo? A bússola, ela funciona porque a própria Terra, ela é um ímã. Ela é um ímã bem grande, certo? Ela tem um campo magnético, que a gente chama, que é essa influência magnética que a gente tem sobre os objetos. A Terra toda, ela está embebida nesse campo magnético, assim, certo? E é um campo magnético natural. Ele vem, na verdade, se vocês lembram que a Terra ela tem várias camadas aqui por dentro, e daí tem o núcleo da Terra e tem o manto aqui. E esse manto é feito de metal derretido. E esse metal ele tem essas correntes, ele se mexe, tem fluxo de um lado para o outro. E isso cria um campo magnético natural, certo? A gente ainda tem muito que a gente não sabe direito sobre como isso acontece, mas a ideia, no geral, é que é o movimento do metal no manto. E uma coisa interessante que na época eles não perceberam, mas que hoje em dia a gente já sabe, é que a bússola não realmente aponta para o norte geográfico, certo? O polo norte geográfico não é o mesmo que o polo norte magnético. Na verdade, a orientação desse ímã, assim, da Terra, como um todo, ele muda ao longo do tempo. Tipo, até nos últimos séculos ele já mudou bastante do que era em relação a quando tinha as navegações lá. E que às vezes ele se inverte. A gente tem evidência por fósseis e coisas assim, de que às vezes ele muda de orientação completamente, assim. E daí não, eles não sabiam. Na época, eles assumiam que era tipo uma ilha que fosse composta dessa pedra magnética que estivesse atraindo e que fosse, no geral, ali na orientação do norte, assim. Leite de magnésio não é. É que, na verdade, o magnésio que é o mineral, o elemento magnésio, ele também era minerado nessa cidade, mas ele não é magnético, na verdade. Então, na verdade, não tem a ver. É mais, tipo, o nome ficou a mesma coisa, só para confundir. Então, enfim. E esse campo ele tem uma função muito importante para a vida na Terra como um todo, assim. Porque o Sol, ele está sempre emitindo, além da luz e do calor que ele emite também partículas carregadas, no caso. E essas partículas, elas formam o que a gente chama de vento solar. Esse vento, ele está constantemente sendo emitido para todos os lados, incluindo na direção da Terra. E daí, no caso, se ele batesse na nossa atmosfera, ele ia ir devagarzinho, levando junto os átomos da atmosfera. E até as colisões, eles iam ser arrastados por atrito, e a gente ia devagarzinho e perdendo a atmosfera. Então, o que o nosso campo magnético faz, que é essencial para a nossa vida, é que ele bloqueia, ele desvia essas partículas carregadas para que elas não batam na gente, certo? A Lia perguntou por que a bússola não funciona no fundo do mar. Olha, é que a gente vai ver depois que, na verdade, o campo magnético da Terra ele não é muito forte.
Ele é bem fraquinho, na verdade. Ele é o suficiente para fazer isso aqui, para tirar as partículas, impedir elas de bater na gente. Mas qualquer coisa que tiver em volta que interfira com o campo já vai, tipo, até se vocês pegarem uma bússola e colocarem perto do computador de vocês, já vai interferir. Então, se tem outra fonte de coisas magnéticas por perto, ou alguma interferência, ela não vai funcionar tão bem. Na verdade, eu não tenho certeza de se é uma coisa geral isso de não funcionar no fundo do mar, mas pode ser por causa de interferência mesmo. Eu teria que dar uma olhada, assim. No caso, o campo magnético ele não é o único da Terra, certo? Os outros planetas têm, a maioria deles. O Júpiter tem um campo super forte, que tipo se estende quase até a órbita de Saturno, é tipo bem grande. E o Sol também tem um campo magnético muito forte. Na verdade, o campo magnético do Sol, primeiro que ele é bem irregular, assim, vocês estão vendo aqui que ele não é tão bonitinho quanto o da Terra de Júpiter, que entra em cima e sai embaixo. Ele é irregular e ele muda bem frequentemente. Tipo, ele tem uns ciclos de cerca de 12 anos que ele vai aumentando e diminuindo e mudando de lugar. E esse campo magnético do Sol também é muito importante, porque ele tem uma função bem similar ao da Terra, só que para o sistema solar como um todo. Assim, tipo, aqui está o Sol no meio, aqui estão os planetas em volta, certo? E daí, o campo magnético do Sol, na verdade, ele é gigantesco. Ele faz uma bolha em volta do sistema solar que se estende quase um ano-luz para fora. Tá? E, na verdade, é essa bolha que nos dá o limite do sistema solar. Não... Porque é ela que está bloqueando o vento galáctico. Daí, no caso, em vez de vento solar, é o vento da galáxia como um todo. E daí, por exemplo, aquelas sondas que a gente mandou, as Voyager, elas saíram do sistema solar, na verdade, quer dizer que elas passaram para fora dos limites aqui do campo magnético do Sol. E daí aqui a gente tem um efeito natural bem bonito, que é a aurora, que tem a aurora boreal e a aurora austral, que são essas luzes que aparecem perto dos polos, quando, na verdade, elas são causadas por essas partículas, porque aquelas partículas do vento solar, porque os polos, se vocês lembram lá do desenho, tem a Terra e tem aqui o campo magnético, certo? E daí aqui os polos, eles são ponto fraco, assim, do campo magnético. Então as partículas, elas são desviadas, mas aqui nos polos elas não têm um efeito tão grande. Então elas ainda conseguem interagir com a atmosfera. E daí aparecem essas luzes, porque elas batem nos átomos da atmosfera e ionizam os átomos. E daí eles emitem radiação. E isso acontece em outros planetas também. Aqui tem a aurora de Júpiter, que também é super interessante. Vamos falar agora um pouco, então, sobre as propriedades dos ímãs e do campo magnético, que a gente vai chamar de B, porque M já era outra coisa, então vai ter que ser essa letra. A gente já usou para massa, então vai ter que ser B. Primeira coisa, a gente tem aqui um ímã, tá? Todos os ímãs, eles possuem dois polos. Polo norte, deixa eu trocar de cor aqui. Polo norte e o polo sul, certo? Todos os ímãs têm eles. É uma característica essencial. Não importa o jeito que tu quebre esse ímã, certo? Tu vai ter sempre um polo norte e um polo sul. Tu não vai conseguir isolar
um polo do outro, certo? Não é como a gente tem, por exemplo, na eletricidade, tá? A gente não tem uma carga positiva e uma carga negativa. A gente não pode isolar um polo norte, por exemplo. Os ímãs sempre têm os dois, ok? E daí, à medida que a gente vai quebrando, a gente só vai formando ímãs menores. A gente não vai conseguir separar isso aqui. Até que a gente chegue nos próprios átomozinhos, que também vão ter um polo norte e um polo sul. A gente vai ver depois que os átomos, eles têm propriedades magnéticas, mas eles são um ímãzinho, que nem isso aqui. A gente não tem um átomo norte e um átomo sul, no caso. Um jeito que a gente tem de descrever esse campo magnético sem usar contas é essas linhas de indução aqui. Vocês devem ter visto uma coisa parecida lá na eletrostática, que tinha a carguinha, e daí tinha as linhas saindo da carguinha, certo? É uma coisa bem parecida, ok? A gente vai ter essas linhas de campo saindo aqui do norte para fora do ímã, elas seguem até o Polo Sul, certo? Sempre do norte para o sul, fora do ímã, e daí dentro do ímã elas entram e dão a volta, certo? E essas linhas, elas nos descrevem várias coisas, elas dão a forma do campo, mas, por exemplo, quão juntas elas estão umas das outras nos dá a intensidade do campo ali naquele lugar. E elas também vão nos dizer qual é a direção e o sentido do campo em cada ponto do espaço. Então, aqui a gente tem um exemplo de como achar a direção e o sentido do campo usando as linhas, certo? O campo magnético B, ele é sempre paralelo aqui às linhas de indução. E o sentido dele é sempre dado pelas flechinhas das linhas, certo? Então, por exemplo, eu pego aqui, daqui sai logo do meio aqui do norte, o campo vai estar aqui para fora. Se eu pego aqui, vai estar paralelo, certo? E apontando para onde está apontando as linhas. Ok? Daí aqui, a unidade que a gente usa para o campo é o Tesla. Essa unidade, ela na verdade é uma unidade bem grande para as coisas que a gente normalmente faz com o campo magnético. E daí aqui, só para demonstrar a diferença entre o campo magnético da Terra e as coisas que estão em volta aqui, que a gente usa no dia a dia, o campo magnético da Terra é 25 a 65 microtesla, tá? 10 a menos 6, isso aqui. Deixa eu escrever aqui. 10 a menos 6. O campo de um ímã de geladeira, desses que vocês com certeza têm em casa, é 10 mil microteslas. Então, o campo magnético da Terra em si ele é bem pequeno. Por isso que normalmente a gente nem nota ele. Por isso que a gente não fica magnetizado. Ou, se vocês têm alguma coisa de metal, geralmente elas não vão automaticamente. Se vocês têm um garfo de aço, por exemplo, o garfo não vai espontaneamente girar e apontar para o norte, porque a força, na verdade, é bem pequena. Funciona com a agulha da bússola, porque é uma agulhinha bem fininha, bem leve, então ela consegue girar, assim. Mas para coisas maiores a gente quase não nota isso aqui. Daí, claro, a gente tem a propriedade principal, que é a que a gente mais vê dos ímãs, que é a atração e repulsão, certo? A gente tem que polos iguais
vão ser repelidos um pelo outro e polos opostos vão ser atraídos, que nem o que acontece lá com a carga elétrica, certo? E isso é importante porque vários dos efeitos que a gente vai ter, a gente vai ver, por exemplo, no motor elétrico, que a gente pode usar isso aqui para fazer várias coisas. Em especial, a gente pode usar essa propriedade de atração para alinhar coisas com o campo magnético e magnetizar coisas. Então, por exemplo, se a gente tem... aqui a gente está usando... Isso aqui é limalha de ferro, que é um material magnetizável, assim, a gente consegue provocar efeitos magnéticos nele. E daí o norte vai ser atraído aqui, o norte e o sul. Vocês podem imaginar cada pedacinho de ferro desses como um imãzinho. E ele vai se alinhar ao longo do campo para que o sul fique mais perto aqui desse norte e o norte fique mais próximo ali do sul, certo? Ele vai girar para ficar com essa orientação aqui, por causa da atração e da repulsão, certo? Isso também pode acontecer com vários materiais. Aqui tem um desenho que explica como é que as coisas ficam magnetizadas, certo? Porque normalmente, por exemplo, um pedaço de ferro, a gente tem partes do material que estão magnetizadas, mas elas estão todas meio desorientadas, meio aleatórias, assim. Então, normalmente, a gente não vai ver normalmente ferro magnético. Se vocês pegarem um garfo da cozinha de vocês, ele não vai estar normalmente magnetizado, ele vai estar todo meio aleatório aqui. Mas se vocês colocarem um ímã perto dele, ele automaticamente vai orientar. Por exemplo, se vocês pegarem um ímã aqui e colocarem o polo norte aqui, ele vai se orientar de forma que o sul fique mais perto aqui e o norte fique para o outro lado por causa da atração e da repulsão. E daí, aqui só um detalhe que às vezes perguntam, mas a gente definiu o norte e o sul por causa da bússola, certo? Isso, a ideia de chamar cada lado de um ímã de norte e sul é por causa de uma convenção da bússola mesmo. A gente chama o lado da bússola que aponta para o norte, de polo norte, e o lado da bússola que aponta para o sul, de polo sul. Mas, por causa dessa atração e da repulsão, o que acontece, na verdade, é que o polo norte do ímã vai ir na direção do polo sul do campo magnético, certo? Então, na verdade, o sul magnético é o norte geográfico e vice-versa, certo? Como a gente definiu o norte do ímã como o lado que aponta para a direção norte, então, na verdade, o polo norte geográfico é o polo sul magnético. Como é que a gente gera, então, um campo magnético, certo? Um campo, ele é sempre decorrente de uma corrente, certo? Para a gente ter um campo magnético, a gente precisa ter cargas se movendo, certo? Então, isso é... Quem primeiro notou isso foi o Ørsted, em 1820, certo? Até esse momento, a gente achava que o magnetismo e a eletricidade eram coisas diferentes, assim, porque também a gente não tinha visto nenhum efeito em que os dois estivessem relacionados, tá?
eletricidade causa choques, tem raios e coisas assim. Magnetismo, ferrinho grudando com ferrinho, o que tem a ver um com o outro, certo? Até que ele estava fazendo uns experimentos no laboratório dele, e ele tinha largado uma bússola em cima da mesa, e daí ele, por acaso, notou que cada vez que ele ligava o equipamento dele e que passava corrente aqui, a bússola, ela girava, certo? Então, essa corrente elétrica que ele passou ali pelo fio causou a geração de um campo magnético, certo? E daí eles foram atrás e descobriram que todos esses efeitos, na verdade, são em decorrência de carga se movendo, certo? Então a gente tem agora uma evidência de que a eletricidade e o magnetismo são relacionados. Como é que isso acontece? Por exemplo, por que um átomo seria magnético? Assim. E daí vocês têm que lembrar que quando a gente tem um átomo, a gente tem aqui o núcleo positivo e a gente tem um elétron negativo se movendo naqueles orbitais lá que vocês já devem ter visto em química. E movimento de carga é uma corrente, certo? E isso causa a formação de um campo magnético natural. Então, os átomos eles têm naturalmente propriedades magnéticas. Só que daí, na maior parte das vezes, a gente vai ter... Vocês podem imaginar que isso aqui são os imãzinhos, certo? E eles vão estar todos em orientações diferentes, normalmente. Se vocês pegarem a água, por exemplo, cada uma das moléculas de água vai ser um imãzinho, mas eles estão todos orientados de jeitos aleatórios, então a gente não vê normalmente esse efeito. Mas todos os átomos têm a capacidade de serem afetados por forças magnéticas, assim. Agora, claro, dependendo do material, a gente vai ter mais ou menos disso. No caso, a gente tem, em especial, os materiais ferromagnéticos. São materiais bem específicos em que eles normalmente já têm uma certa organização, certo? Se vocês pegarem uma barra de ferro, é isso aqui que vocês normalmente vão ver. Vocês vão ver pedaços da barra com... vocês podem imaginar que isso aqui são agulhinhas de bússola. Tá? Cada um com uma orientação magnética diferente, mas que daí em cada um desses pedaços, todos os átomos estão orientados do mesmo jeito. Tá? E daí, se a gente aplicar um campo magnético aqui, tá? Apliquei um campo magnético. Todos eles vão se orientar na mesma direção e o pedaço de ferro vai ficar magnetizado. O que é importante dos metais ferro-magnéticos, como é o caso do ferro, do níquel, do cobalto, é que eles podem manter esse alinhamento depois que a gente desligar aquele campo. Então, a gente pode fazer ímãs que são permanentes. Eles vão continuar assim por um longo período de tempo. Então, a gente pode fazer, por exemplo, ímãs de geladeira que fiquem por vários anos funcionando, certo? Então, esses materiais, eles são bem importantes. Vocês até podem testar isso em casa, se vocês quiserem. Por exemplo, pegar uma agulha, pode ser uma agulha normal. Se vocês passarem por bastante tempo um ímã em cima dela, vocês conseguem fazer uma bússola com
uma agulha de ferro normalzinha, assim, né? Porque ela fica magnetizada depois de ter passado o campo. E daí agora a gente chega na parte mais de conteúdinho, assim, que a gente vai ver alguns casos particulares do que acontece quando a gente passa corrente em um material condutor, no caso. Primeiro, a gente tem esse campo num fio. A gente está imaginando que esse fio ele é infinito, tá? Ele se continua aqui infinitamente. E daí a gente vai passar uma corrente elétrica em torno desse fio, aqui dentro. Então, a gente tem cargas, tem os elétrons aqui se movendo ao longo do fio. E daí, eu não sei se vocês discutiram isso, mas os elétrons vão numa direção e a corrente sempre assume cargas positivas. Então, se os elétrons estão indo para cá, a corrente ela tá indo para cima. Tá? Então, a gente tem movimentos de carga e esse movimento ele vai causar um campo magnético. E esse campo, no caso de um fio reto, tá? Ele vai girar ao redor desse fio. E a orientação desse campo, ela é bem específica e é aquela regrinha que vocês já devem ter visto, que é uma das versões da regra da mão direita. Vocês pegam a mão direita de vocês e vocês agarram o fio com o dedão apontando na direção da corrente, certo? E daí, quando vocês fecham os dedos de vocês ao redor do fio, vocês vão ter a direção em que o campo magnético está girando, certo? Então, aqui, a corrente está indo para cima. Vocês agarram aqui com a mão direita de vocês e os dedos de vocês vão passar por trás, virar aqui pela frente e depois fechar por cima aqui do fio, certo? Então, ele vai fazer o campo magnético gerado por esse fio, por essa corrente, vai ir no sentido anti-horário, visto aqui dessa orientação, certo? Se a corrente fosse para baixo, ele ia girar na direção oposta. Entendido? Não sei se ficou claro para vocês. Sim, tá. Então, aqui a gente tem a expressão para... Eu não sei se é uma boa ideia vocês focarem muito tempo em decorar isso aqui, pelo menos não pro Enem, certo? Mas o que é importante disso aqui, tá? Essa expressão, ela nos dá a intensidade do campo em função da corrente que a gente tá passando aqui pelo fio e da distância a que a gente está aqui do fio. Então, aqui esse ponto, isso aqui vai ser o R, certo? O que é importante? Quanto mais corrente, mais campos tem, certo? Quanto maior a corrente, maior a intensidade do campo. Faz sentido. Quanto mais distante vocês estiverem do fio, quanto maior
o raio aqui dessa linha que tu tá seguindo, menor vai ser o campo. O que faz sentido também, porque quanto mais longe tu tá da fonte do campo, menor ele vai ser, certo? Então, aqui só um adendo, porque vocês vão ver isso nos desenhos, principalmente agora para o campo e para a força depois magnética, quando a gente for ver a aula que vem. Que são essas convenções aqui de como fazer, porque a gente está trabalhando em 3 dimensões agora, né? A gente não tem como desenhar todos os vetores bonitinhos. Então a gente tem essa convenção de como representar vetores que estão indo para dentro ou para fora da tela, aqui no caso. Então, isso aqui é para representar uma flash em que o X ele é a bunda da flash aqui e o círculo é a pontinha. Então, vocês imaginem que se o vetor está indo para fora, vocês estão vendo a ponta da flash, então vai ter o círculo. Se o vetor está indo para dentro, vocês estão vendo a bundinha da flash, vai ter um X, certo? Mas o que é importante aqui é maior corrente, maior campo, mais distante, menor campo, certo? Daí aqui eu vou fazer rapidinho um exemplo de como, um exemplo mais conceitual, assim, de como, o que acontece se a gente tem vários fios, por exemplo. Só para a gente gravar bem como é que funciona a questão dos sentidos e da regrinha da mão, certo? Então, vamos imaginar que a gente tem 2 fios, um aqui e um aqui, e que os dois têm correntes iguais que estão indo no mesmo sentido. Então, os dois têm uma corrente aqui e as duas estão indo para cima aqui, por exemplo. E daí, cada um deles vai produzir, nessa distância aqui, na metade do caminho, um campo elétrico de valor B. Tá? E daí agora ele quer saber o que acontece se a gente for combinar esses dois campos, o gerado por esse fio aqui e o gerado por esse fio aqui. Então, primeiro a gente tem que pensar, porque lembrem, esse campo aqui é um vetor, tá? Então a gente tem que fazer soma de vetores. A gente sabe qual é o valor do campo aqui nesse ponto. Mas agora a gente tem que saber qual é a direção e o sentido para a gente saber o que realmente acontece, certo? Então a gente faz a regra ali da mão direita. Então a gente põe o dedão aqui e gira os dedos assim, certo? Então no final o que a gente vai ter é que o campo, deixa eu só, nesse fio ele vai girar de trás para aqui para fora e para frente. Ele vai girar nessa direção, certo? Então, quando ele está aqui, bem no meio do caminho, ele vai estar apontando desse lado aqui. Vamos chamar essa aqui de fio 2, tá? Fio 2. Então, o campo do fio 2, ele vai estar saindo aqui da página. B2. Faz sentido? Agora, no fio 1 aqui, a gente vai ter a mesma coisa. A gente pega aqui, põe o dedinho, fecha a mão
vai estar no mesmo sentido, certo? Vai fazer esse movimento aqui no campo. Então, quando ele chega aqui, o campo do fio 1, ele está entrando aqui para dentro da tela. Então, quando a gente somar os dois, eles vão se cancelar. Então, a soma aqui vetorial do campo 1 mais do campo 2 vai ser igual a 0. Então, a gente não vai ter campo magnético nesse ponto aqui se a gente tem os dois fios com a corrente na mesma direção. Se a gente tem a coisa oposta, que é uma aqui para baixo e um corrente para cima, o que vai acontecer é que aqui a gente vai ter a mesma orientação, ele está vindo aqui na direção anti-horária, mas nesse lado aqui a gente vai ter a coisa oposta, ele vai estar indo nessa direção aqui. Então a gente vai ter aqui o fio 1, o fio 2, o fio 1. Aqui, o B2, ele ainda vai estar saindo da página. Mas o B1, ele também vai estar saindo agora. Então, eles vão se somar. Então, o B1 mais o B2. Aqui eu botei só que o valor era B, só para não ficar sem saber o que é, mas daí vai ficar 2B no caso. O que importa é que daí, no caso, se a gente tem fios com correntes indo em direções opostas ou na mesma direção, a gente vai ter comportamentos diferentes do campo ali no meio. Daí é bem importante a gente ter isso na cabeça, essa visualização do que está acontecendo, certo? De como funciona a regrinha para achar a direção do campo magnético, certo? E daí aqui tem um exemplo do que acontece uma aplicação assim desses conceitos, que é uma questão que já caiu no Enem, na verdade, que são as linhas de alta tensão, que no caso são as linhas que a gente usa para transportar a energia elétrica a longas distâncias, certo? Então elas têm uma corrente significativa ao longo desses fios. E isso faz com que, por exemplo, se a corrente está indo para cá, e vocês vai gerar um campo assim. Não, pera. Não é o contrário. Viu? A gente também erra, né? Eu já tive um amigo que zerou uma prova de física da faculdade, porque ele fez na direção oposta todos os campos. Mas enfim, a corrente está indo para cá, então, segundo a regrinha, ela vai estar indo assim, o campo magnético. Mas o que é importante é que, por causa dessa presença desse campo magnético em torno das linhas, a gente vai ter uma interferência eletromagnética causada por essas linhas. Essa é uma das razões pelas quais a gente põe esse tipo de equipamento longe de casas ou coisas para não interferir com o equipamento. E também, no caso, a questão do Enem que pedia isso era que podia induzir
esse campo magnético podia induzir corrente. Isso a gente vai ver semana que vem, que um campo magnético ele pode induzir uma corrente num metal, por exemplo. No caso, a questão pedia sobre uma cerca de arame. Mas a corrente ela causa um campo magnético e um campo magnético também pode causar corrente. A gente vai ver isso mais para frente. E daí agora a gente tem outro caso, que é o que acontece se a gente pegar esse fio e dobrar ele para formar uma alça. Assim, a gente chama isso aí de espira. E daí o que vai acontecer? A gente vai usar a mesma regra para o fio reto, certo? A gente vai pegar o fio com a mão direita, com o dedão apontando para o sentido da corrente, e daí o campo ele vai estar enrolado no sentido que os outros dedos se curvam, certo? Então aqui, por exemplo, a gente pegou aqui com a mão e enrolou aqui os dedos, certo? Então ele vai estar enrolado desse jeito, certo? E isso vai acontecer em torno de toda essa espira. Então o que a gente vai ter no final é que dentro aqui da espira, o campo ele vai estar sempre indo para dentro, tá? Por que isso é importante? A gente já vai ver, mas é porque a gente pode fazer ímãs com isso, tá? Aqui a gente tem a expressão, ela é bem parecida com a expressão para o campo no fio reto, mas ela falta aquele pi que tinha na expressão para o campo do fio, certo? Isso aqui é bem provável que eles façam para vocês calcularem, mas o que é importante, de novo, aumenta a corrente, aumenta o campo, aumenta a distância, diminui o campo, certo? E daí, no caso, a gente tem que, se a corrente estiver indo aqui no sentido anti-horário, a gente vai ter um campo saindo aqui, ele está fazendo isso aqui. Então, ele está saindo aqui da tela. E esse aqui, ele está entrando, certo? E daí aqui é a aplicação disso aqui. Porque, aparentemente, agora a gente descobriu como fazer um ímã sem ter um material magnético. A gente pode ter só um fio, a gente enrola esse fio, passa uma corrente e a gente tem um ímã. Isso é a base de um monte da nossa tecnologia, na verdade. Porque agora a gente não precisa minerar lá a magnetita para conseguir ter um efeito magnético. A gente só precisa de um fio de cobre e de uma bateria, certo? E daí isso aqui é a confirmação mesmo de que a gente pode, de que tem uma conexão entre a eletricidade e o magnetismo. Porque a gente consegue provocar um efeito magnético mesmo que a gente não tenha um material que é naturalmente magnético. Desde que ele seja condutor, a gente consegue fazer alguma coisa. E daí, isso aqui é usado no motor elétrico, tá? Isso aqui é um exemplo de um motor elétrico, de como que funciona, tá? A gente tem aqui um ímã permanente. Isso aqui é um ímã permanente daqueles de metal mesmo, tá? E daí aqui a gente tem um eletroímã, tá? Por que é importante que a gente tenha um eletroímã aqui? Porque a gente pode alterar o comportamento desse ímã dependendo da corrente que a gente está colocando, certo? Se a gente colocar a corrente para um lado,
ele vai ter uma polaridade, vai ser um ímã com uma polaridade. Se a gente colocar a corrente para o outro, ele vai inverter essa polaridade. Então, o que vai acontecer, certo? A gente vai ligar esse ímã, vai criar uma corrente e ele vai tentar se alinhar, ele vai tentar ficar, aqui está o norte, aqui está o sul, ele vai tentar ficar desse jeito, certo? Com o sul para cá e o norte para lá. Mas, se a gente for alterando a corrente, a gente pode inverter, por exemplo, a corrente, e daí a gente pode fazer com que ele fique girando perpetuamente, assim. Porque no momento que ele chega nessa posição aqui, a gente pode inverter a polaridade, pôr o norte para cá e o sul para lá, e daí ele vai tentar girar de novo, e daí ele vai tentar girar de novo, e a gente vai invertendo e vai mantendo esse movimento, certo? Aqui é um exemplo que a gente tem a corrente, em que a corrente mesmo, ela está chegando aqui, a corrente que a gente está aplicando não muda, mas esse equipamento aqui, que é o comutador, ele troca que lado está recebendo que polaridade. Então, ele inverte o sentido da corrente cada vez que a gente dá meia volta aqui. E isso faz com que essa espira ela fique girando por quanto tempo a gente deixar a corrente passando. E daí, quanto mais corrente a gente colocar, mais forte vai ser o campo magnético aqui dessa espira e mais rápido ela vai girando, certo? E isso a gente usa em todo tipo de coisa, certo? Vocês devem ter em casa um ventilador, aqui a gente pega a gente põe um eixo aqui, e daí a gente pode usar esse motorzinho, esse ímã que está girando, para girar outras coisas. Aqui vai girar as pás do ventilador, aqui vai girar as pás da batedeira, e aqui ele vai, por exemplo, em brinquedos, ele vai fazer com que o carrinho se mova, assim. Então, tá por tudo, assim, todo equipamento elétrico, assim, que vocês põem uma pilha e ele se mexe, vai ter um motorzinho desses dentro. E daí, claro que tem, que provavelmente é a aplicação mais em voga, assim, atualmente, que é o carro elétrico, que usa um motor desses mesmo, que é um motor baseado em ímãs. Tu tem um ímã permanente, tu pega um outro ímã, tu vai alterando de forma que ele fique girando por causa da repulsão, e daí com isso tu consegue mover até um carro. E daí, no caso, esse motor, ele é muito antigo. A gente pensa carro elétrico, a gente pensa, Tesla, o Elon Musk e coisa, mas na verdade o carro elétrico ele existe desde 1832. E os primeiros modelos de carro elétrico, eles até são mais novos, mais antigos do que o próprio carro a combustão mesmo. E, claro, ele tem as vantagens dele, ele é mais silencioso, ele não libera poluentes, que é muito importante hoje em dia, que é uma das razões pelas quais a gente tá tendo um maior investimento agora nisso, porque ele é um pouquinho mais limpo. Mas na época, lá em 1880, ele tinha dois problemas muito grandes, que é que demorava bastante para carregar a bateria, e a duração dessa bateria ela era muito baixa. Tipo, que não durava mais do que uns 10, 20 quilômetros, assim. E daí, claro, isso tu não vai conseguir fazer muita coisa. E daí os carros a combustão ultrapassaram muito. Porque tu pode só ir lá na bomba, colocar mais gasolina e tu continua indo, sabe? Tu não precisa passar 6 horas recarregando a bateria.
E daí, por muito tempo, foi meio que deixado de lado essa tecnologia aqui. E daí agora, só agora nas últimas 2 décadas, mais ou menos, é que a gente está conseguindo ver baterias e que realmente funcionam melhor, assim. Porque tu vai precisar de bastante corrente para fazer um motor para um carro funcionar. E daí, no caso, tu vai precisar de uma bateria bem grande. E daí isso pesa, certo? Então, quanto melhor for a tua bateria, menor ela pode ser. E daí tu vai conseguir fazer um carro melhor com isso aí. E daí é uma tecnologia que é interessante agora, principalmente com a questão do aquecimento global e dos gases de estufa, para tentar substituir um pouco, assim. Mas claro que o carro elétrico ele é tão limpo quanto a fonte de energia que a gente está usando para criar essa eletricidade, assim. Então não adianta nada se a gente tiver eletricidade vinda de queima de carvão, por exemplo. Mas no geral ele é um pouquinho melhor do que o carro, a combustão, na questão de poluição mesmo. Certo, gente? Tudo bem com vocês? Conseguiram entender até agora? Ah, que bom. Então, eu acho que por hoje era isso. Deixa eu parar aqui a gravação. Dos fios mesmo. Sim, é aquele dos dois fios que um campo estava entrando e outro estava saindo. Eu não peguei muito bem por que que o outro estava saindo. Tipo, por que que anulava os dois campos. Ah, tá. Tá, só um segundo, deixa eu achar aqui. É que eu acho que eu perdi os desenhos, mas eu faço de novo aqui. Esse exemplo aqui. Que tem os dois fios. Isso aí. Então, assim, o que acontece? A gente tem, nesse caso aqui, os dois fios com a corrente para cima, certo? Então, nos dois casos, a gente vai ter o, o campo. O que vai acontecer? A gente usa aquela regrinha e a gente encontra que o campo ele tem que estar fazendo esse movimento aqui, certo? Ele está indo no sentido anti-horário. Nos dois fios, porque a corrente está indo na mesma direção nos dois fios, certo? E daí, o que acontece? Pensa aqui que isso aqui é um... O campo, ele tá em todo ao redor, assim. E ele tá indo nessa direção assim, certo? Então, em cada ponto, vai ser... O campo, ele vai estar tangente aqui a essa linha, a esse círculo aqui. Então, quando a gente chegar desse lado aqui, aqui, bem no meio caminho entre os dois, o campo desse fio aqui, ele vai estar entrando, certo? Aqui para dentro. Faz sentido? Agora, se tu fizer isso com o outro fio, ele também ele tá indo na mesma direção, certo? Ele tá fazendo o mesmo movimento, só que quando ele chega nesse mesmo ponto, a gente está em lados opostos do negócio. Então, desse lado aqui, a gente vai ter o campo saindo, entendeu? Quando ele chegar, os dois eles estão dando a volta no mesmo sentido,
Mas a gente tá pegando eles em lados opostos, entendeu? Porque um tá do lado do outro. E daí, nesse ponto aqui, vai ter um campo entrando, vai ter um outro campo de mesmo valor saindo. E daí, como são vetores, quando a gente somar os dois, eles vão se cancelar. Daí. Eu não sei se ficou mais claro. Eu entendi, é como se estivesse vendo de cima. Isso. É, Tá. É que a anotação ali do X e do pontinho para ali não ficou tão clara. eu acho que fica mais claro se tu pensar aqui tá o fio. E daí a gente tem os círculos assim. Como os dois têm a corrente indo pro mesmo lado, os dois vão estar assim, certo? Uhum. Só que daí, como eles estão. Como aqui a gente pegou ele indo pra cá, e aqui desse lado a gente pegou ele indo pra cá, eles vão se cancelar. Agora eu entendi. É meio confuso essa parte. Tem que ter bem em mente, assim, a parte mais tridimensional, assim, porque até agora a gente tratou muito. Ah, tem um planinho, assim, e daí ele. A gente conseguia desenhar tudo que estava acontecendo bonitinho. Mas agora a gente vai ter coisas em 3 dimensões e daí vai ficar um pouquinho mais complicado de ver o que está acontecendo. Mas agora eu posso desenhar as coisas, então talvez fique mais fácil. Deixa eu... Mas muito obrigada. Não, tranquilo. Vocês têm mais alguma dúvida? Se não, eu só tenho um aviso para dar antes de liberar vocês. Eu não sei se a Júlia de Biologia chegou a falar com vocês sobre. A gente tinha pensado em fazer uma aula no fim de semana, que no caso eu queria dar uma aula de física moderna para vocês, porque a gente não vai conseguir ver a matéria no, durante. A gente não vai conseguir terminar antes do Enem, no caso. Não é uma coisa que cai muito, mas é uma interessante também de qualquer jeito. Mas isso é por vocês, assim, eu não sei se ela chegou a falar, porque ela queria dar uma aula de ecologia, eu acho. Eu tenho que ver com ela, na verdade. Acho que vai ser um aulão de biologia, alguma coisa assim. Isso. Ah, tá, então ela falou com vocês. É, a ideia seria fazer aula de biologia e depois fazer uma aulinha de física. Mas daí não sei como é que vocês estão pra... Porque também já tá bem pertinho do Enem. Não sei como é que vocês estão de pique, assim. É, o Davi, eu acho que o Davi tinha comentado que seria dia 6 agora, no sábado. Sim, essa era a ideia. Uhum. É, por mim, acho que quanto mais revisão, melhor. Mas, pelo pessoal, não sei. Eu acho que vai ser bem legal. Era uma matéria que eu tava há horas querendo dar pra vocês, porque é bem interessante. Mas daí, no caso, daí a gente se vê no sábado, então eu vou falar direitinho com a Júlia pra ver. Eu acho que a ideia era sábado de manhã, mas eu tenho que checar o horário com ela. Daí a gente se vê até lá. E até mais então, gente. Boa noite. Aproveitem o feriado de vocês. Descansem, porque também ficar estudando toda hora não compensa, gente, tá? Você tem que limpar a cabeça de vez em quando. Bom Obrigada, feriado, gente. obrigada pela aula e bom feriado.